gente, hoje eu vou falar pra vocês quando foi que eu notei que eu comecei a falar sozinha. Sério mesmo, era uma coisa assim, eu conversava muito na minha mente, na minha cabecinha, que pra mim era o natural da gente conversar, entendeu? Só que assim, anos depois eu percebi, e também eu li informações sobre, e eu vi pessoas falando que conversar sozinha é algo muito bom, é terapêutico e tudo mais. Só que eu não percebia que eu falava sozinha, porque era muito baixinho. E o jeito que eu percebi isso foi através de um vídeo. Foi quando eu comecei a gravar pro Instagram na época. Eu comecei a gravar, eu queria gravar minha rotina. E daí eu coloquei o celular posicionado pra mim, assim, né, na minha direção. E pra enquanto eu fazia as coisas. Era um vídeo meio assim que tava muito em alta na época, que era um vídeo fazendo alguma tarefa, entendeu? E aí eu comecei a gravar, me gravar. E quando eu fui olhar esses vídeos pra poder postar, eu quis olhar antes pra ver se tá tudo certinho pra poder publicar no Instagram. E aí eu percebi que a minha boca tava mexendo enquanto eu tava fazendo as coisas. Tipo, eu tava tipo assim. Sério. Eu tava tipo assim. Porque o meu pensamento já tava. Quando as pessoas falam que já tá alto, sabe? Os pensamentos já estavam saindo. De tanto que eu tava pensando coisas. E as coisas que eu tava pensando eram coisas do tipo: ah, será que o vídeo tá bom? Será que o ângulo da câmera tá boa? Será que tá pegando certinho? As coisas que eu ficava pensando era isso, entende? E aí eu tava conversando. Tipo, minha boca tava balançando enquanto eu estava fazendo a tarefa. Na hora que eu olhei isso no vídeo, eu fiquei tipo, isso é esquisito. Foi quando eu notei um probleminha em mim, sabe? Que eu fiquei tipo, nada a ver, entende? E aí eu achei que, tipo assim, nessa época eu não lembro se eu já tava. Não, acho que eu não tava ainda, que eu tava de boa, assim, sem nenhum diagnóstico, sem ter tomado o choque, nem nada assim. Mas aí eu pensei, ah, é porque eu tava pensando alto e eu comecei a falar. Só que eu achei estranho, entendeu? Eu achei muito estranho. Eu fiquei tipo, então tá, né? Meio estranho isso aqui, vou parar, não vou mais gravar. Daí eu evitei gravar. E depois de um tempo isso começou a ficar mais comum, entendeu? Eu comecei a falar mesmo, tipo, comecei a conversar sozinha mesmo. Ou então eu parar pra ligar pra alguém pra conversar, porque se não fosse assim, eu ficaria conversando sozinha, entendeu? E ainda fiquei por um bom tempo até pesquisar mais sobre, depois de muito tempo, pesquisar mais sobre e ver que isso é algo natural, que pode ser terapêutico pra pessoa desabafar o que tá sentindo, o que tá passando, lembranças também do que já passou. Só que tudo isso eu fazia na minha cabecinha, na minha imaginação, entendeu? Eu não costumava ficar falando por alto, entende? Até porque tem coisas da gente que é da gente só, entende? Que outras pessoas não precisam ficar sabendo do que a gente passou. A não ser que a gente queira contar, entende? Então, eu fiquei pensando sobre isso. E quando eu vi que era terapêutico por estar desabafando e tudo mais, né? Eu fiquei achando que, tudo bem, então vou ficar fazendo. Porque tá me fazendo ficar leve, tá me fazendo ficar bem. Eu fico no meu quarto também. É só que minha casa aqui é uma casa que, tipo, os cômodos são perto. Então, a partir de um determinado momento pode incomodar. Então, é melhor, né, ficar em silêncio. Aí minha mãe já me corrigiu em relação a isso, porque tava de noite. Ela falou, a gente tá querendo dormir. Então, né, vamos parar. Aí eu peguei e parei, fui dormir. Então, assim, aconteceu coisas do tipo, porque é algo que pode incomodar, entende? Então, pensando por esse lado, eu comecei a refletir sobre e evitar mais ficar conversando assim nesses horários, entende? Mas é muito bom, sério. O que eu posso dizer sobre isso é que é muito bom falar sozinha. É uma sensação muito boa, libertadora, sabe? E, tipo assim, cadê o psicólogo? Porque uma hora dessa seria muito bom ter consulta semanal com um psicólogo, que aí eu poderia estar conversando ali sobre essas coisas que eu tô conversando sozinha. E eu já tive consultas com psicólogos, só que assim, com psicólogo parece que as coisas não é como é quando eu estou sozinha. Eu não sei explicar, parece que a gente se sente mais à vontade estando sozinha conversando do que estando em frente a uma pessoa que, tipo assim, a gente não conhece bem, né? Vamos falar a verdade. A gente tá indo pra uma consulta com uma pessoa que a gente acabou de conhecer. E eles mesmos falam isso, que de primeira, assim, a gente vai levar um tempinho pra se acostumar e tudo mais. E começar a se soltar e falar as coisas que a gente gostaria de falar. Então, todo esse tempo que a gente leva, eu meio que já antecipei. Enfim, hashtag ansiedade, né? Eu meio que já antecipei, já comecei a falar sozinha por mim mesmo. E aí, eu comecei a sentir muito alívio em relação a isso. Só que para outras pessoas podem parecer estranho, né? Mas muitos já falaram que faz isso no natural em casa também. Às vezes se pega falando sozinho. E eu nem tinha pensado que tava dando pra perceber isso, entende? Eu só percebi através de um vídeo, sério. Foi gravando um vídeo que eu percebi. E é isso, eu tô aqui tomando café agora. E ontem eu gravei com essa roupa e hoje amanheceu o dia, eu tô com essa roupa até de manhã. E eu vou tomar um banhozinho mais tarde e trocar, talvez. Porque eu não costumo trocar as roupas assim quando eu sinto que tá limpinha, sabe? Tipo, eu só troco quando eu vejo que. Não precisa estar naquele estado também, sabe? Mas eu troco, tipo, depois de mais ou menos 1 a 2 dias
com a roupa. Porque eu não fiz nada pra suar e nada assim, então eu tô só me cuidando, me tratando e estudando, então nada demais. Gravando vídeos aqui pra vocês. Um beijo e é isso.